Em algum lugar entre as areias abrasadoras do deserto e os ecos dos salmos antigos, viveu um rei que desafiou a lógica do mundo. Seu nome era Salomão. Para uns, um sábio divinamente inspirado. Para outros, um feiticeiro que fez pactos com forças sombrias para edificar sua glória. O que separa a história real do mito? Ou será que, no caso dele, as duas coisas eram a mesma? Segundo os registros bíblicos, Salomão era filho do rei Davi, herdeiro de um império abençoado por Deus. Mas as escrituras sagradas são apenas o começo. Em textos apócrifos, manuscritos ocultos e lendas preservadas por séculos, surgem relatos perturbadores. Salomão controlava demônios, possuía um anel mágico dado por anjos e escondeu tesouros colossais em cavernas que ninguém jamais encontrou. Arquitetos modernos ainda tentam entender como ele construiu o Templo de Jerusalém com tanta perfeição e em tão pouco tempo. Enquanto isso, místicos e ocultistas afirmam que o segredo estava no Anel de Salomão, uma relíquia sagrada e arcana que dava ao rei o poder sobre os 72 espíritos descritos no Ars Goetia, a lista infernal da demonologia medieval. Mas será que tudo isso é apenas alegoria? Ou a história do rei mais enigmático da antiguidade esconde códigos e símbolos que ainda hoje influenciam rituais, sociedades secretas e até a cultura pop? Afinal, não é coincidência que Salomão seja citado tanto em sinagogas quanto em grimórios de bruxaria. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa onde sabedoria divina e magia proibida caminham lado a lado, onde as palavras do rei eram decretos e feitiços. Esta é a verdadeira história de Salomão, o homem, o mito e o enigma eterno. E depois de ouvir tudo, você talvez nunca mais veja a história com os mesmos olhos. Nos corredores do tempo, poucos nomes ecoam com tanto mistério quanto o de Salomão, filho de Davi, terceiro rei de Israel, senhor de uma era dourada. Mas, por trás da sabedoria e da glória, há sombras, muitas sombras. Neste vídeo, vamos atravessar as muralhas do templo sagrado e os portões do oculto para revelar uma versão de Salomão que você jamais viu nas aulas de história ou nos sermões da igreja. A história oficial diz que ele pediu sabedoria a Deus e se tornou o mais justo dos reis, que escreveu provérbios, julgou com justiça e governou com paz. Mas os manuscritos escondidos em mosteiros, os grimórios esquecidos em bibliotecas e os relatos antigos de magos e rabinos contam outra coisa. Falam de rituais, selos mágicos, entidades sobrenaturais e um poder que não era totalmente humano. Você está prestes a descobrir os segredos do Anel de Salomão, uma joia que daria ao rei o controle sobre demônios e espíritos, capaz de erguer palácios e encontrar tesouros ocultos. Vai entender por que seu nome aparece em textos sagrados e também em grimórios malditos, e por que sua figura ainda fascina tanto ocultistas quanto historiadores. Antes de começarmos, já deixa o like e se inscreve no canal Viagem no Tempo. Aqui, você embarca em jornadas por eras perdidas, segredos enterrados e lendas que desafiam a razão. E comenta aqui embaixo, de qual cidade e país você está nos assistindo. Vamos montar um mapa dos curiosos espalhados pelo mundo. Ajuste o fone, prepare seu olhar para o passado e venha comigo decifrar os enigmas do rei que uniu o céu e o submundo. Porque nem tudo que reluz é ouro. Às vezes é magia antiga. Quando Salomão nasceu, o reino de Israel já era uma potência crescente. Seu pai, Davi, era guerreiro, rei e símbolo da união das tribos. Mas Salomão, ao contrário, veio ao mundo cercado de sutilezas. Filho de Batseba, a mulher que Davi tomou após um escândalo palaciano, muitos diziam que seu nascimento carregava tanto a bênção quanto o fardo de expiar os pecados do pai. Ainda menino, ele demonstrava um olhar atento, um silêncio carregado de entendimento e uma inteligência que incomodava os conselheiros mais velhos. Quando Davi envelheceu,
A disputa pela sucessão transformou Jerusalém num tabuleiro de conspirações. Adonias, irmão de Salomão, tentava tomar o trono por direito de primogenitura. Mas foi a voz de Batseba e a promessa feita por Davi em seus últimos dias que garantiram a coroação de Salomão, ungido pelo sacerdote Zadok. O jovem rei começava seu reinado envolto por promessas, alianças e olhos desconfiados. Naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Salomão foi até Gibeão para oferecer 1000 holocaustos ao Deus de Israel. Exausto, adormeceu entre os altares e teve um sonho que mudaria sua vida. Deus lhe apareceu, e não foi numa visão qualquer. Foi um chamado divino. "Pede-me o que quiseres, e eu te darei", disse a voz que enchia o céu estrelado de um brilho que não vinha da lua. Muitos teriam pedido riquezas, vitória contra os inimigos ou uma vida longa. Mas Salomão pediu sabedoria, pediu discernimento para julgar entre o bem e o mal. Deus, impressionado, não apenas lhe concedeu o pedido, como também lhe prometeu glória, riqueza e paz, enquanto seu coração fosse fiel. Aquele sonho, contado depois com reverência nas Escrituras, foi o início de uma era diferente em Israel. A sabedoria de Salomão começou a se manifestar com força. O episódio das 2 mulheres que disputavam a maternidade de um bebê chocou o povo. Ele ordenou que a criança fosse cortada ao meio, mas, ao ver a reação da verdadeira mãe, que preferiu renunciar ao filho a vê-lo morrer, Salomão revelou seu dom: discernir a verdade oculta por trás das máscaras humanas. Era mais do que justiça, era quase um dom divino. Sua fama se espalhou. Reis de outras terras enviaram presentes e caravanas chegavam a Jerusalém para ouvir seus julgamentos, observar seus palácios e testemunhar sua corte. Em pouco tempo, Salomão havia transformado Israel num centro diplomático e espiritual. Mas, a cada passo em direção à glória, ele também se aproximava das portas do desconhecido. Porque sabedoria, como bem sabia, não é isenta de riscos. E o saber absoluto atrai forças que a maioria dos homens teme sequer nomear. Ele começou a estudar os ventos, os astros e os animais. Mantinha escribas especializados em línguas estrangeiras e mandava emissários aos templos da Fenícia, da Arábia e até do Egito, buscando textos antigos e ritos misteriosos. Alguns sussurravam que Salomão não queria apenas compreender a criação. Ele queria dominá-la. E para isso, estava disposto a conversar com as entidades que habitavam entre o céu e a terra. Foi nesse contexto que surgiram os primeiros relatos de um objeto peculiar, um anel, cravado com símbolos arcaicos, capaz de invocar e subjugar criaturas espirituais. O Anel de Salomão, como viria a ser chamado, seria forjado com o poder dado pelo próprio Deus, ou, como algumas versões dizem, obtido por caminhos mais obscuros. O rei começava a flertar com mistérios que iam além da sabedoria tradicional. Mas, por enquanto, tudo era luz. O Templo de Jerusalém começou a ser construído, com pedras cortadas no silêncio, sem martelos ou cinzéis no local da obra. Era um projeto sagrado, e Salomão dizia que o próprio Deus habitava aquele espaço. A corte se embelezava, os impostos eram altos, mas a prosperidade fluía. O povo o aplaudia, e ele, do alto do seu trono de marfim com leões esculpidos em ouro, parecia intocável. No entanto, enquanto os salmos ecoavam nos corredores do templo, ecos de vozes mais antigas começavam a se infiltrar em seus sonhos. Salomão era um homem que falava com reis e com sombras, e no fundo de sua alma, talvez ele já soubesse. A sabedoria verdadeira cobra um preço, e ele ainda teria que pagá-lo. À medida que os anos passavam, os olhos de Salomão se voltavam menos para os homens e mais para os mistérios do além. O templo havia sido concluído, os inimigos silenciados e os palácios estavam repletos de ouro, mas a mente do rei permanecia inquieta. Não bastava governar os homens, ele queria entender os segredos do universo.
E foi então que, segundo antigos grimórios, o Anel de Salomão revelou seu verdadeiro poder. O anel era descrito como feito de latão e ferro, forjado por ordem divina ou entregue por um anjo, dependendo da versão. Gravado com o selo de Salomão, um símbolo geométrico de poder absoluto, o artefato era mais do que um ornamento. Com ele, o rei teria conseguido comandar entidades invisíveis, espíritos do ar, do fogo e da terra, entidades que os antigos chamavam de Jinn, mas que os grimórios medievais passaram a nomear como demônios. Salomão, o homem da sabedoria, tornou-se então Salomão o Mago. Conta-se que ele invocou 72 demônios, aprisionando-os dentro de uma urna de bronze lacrada com o selo sagrado. A partir daí, teria criado o chamado Testamento de Salomão, um livro lendário em que cada espírito é descrito com seu nome, forma, poderes e o símbolo necessário para controlá-lo. Entre eles, Asmodeus, Beuzebu, Ornias e até Lúcifer em sua forma mais disfarçada. Mas o mais estranho era como ele os usava. Salomão não os conjurava para a guerra, mas para a construção. Dizem que os alicerces do templo foram escavados por criaturas invisíveis, que erguiam colunas, carregavam pedras e obedeciam sem hesitar. A glória visível de Jerusalém, afirmavam os antigos sussurros, tinha mão de obra vinda do inferno e a aprovação do céu. E isso fez com que Salomão se tornasse temido entre os sábios de outros povos. Os egípcios o chamavam de o Rei dos Portais, e os caldeus escreviam em tábuas de argila que Jerusalém era uma cidade proibida aos homens puros demais. O que deveria ser uma nação de paz tornara-se um centro de poder místico, onde os limites entre o natural e o sobrenatural estavam perigosamente borrados. O povo, no entanto, via apenas a prosperidade. As caravanas traziam especiarias, marfim, pavões e macacos. As 700 esposas e 300 concubinas do rei eram de reinos distantes, alianças políticas, mas também fontes de saber e influência religiosa. Com elas vieram deuses estrangeiros, ritos ocultos e ídolos que começaram a brotar nos montes de Jerusalém. Salomão, o guardião da aliança de Israel, começou a oferecer sacrifícios em altares que não pertenciam ao seu Deus. Alguns diziam que era a influência das esposas, outros que era pura curiosidade. Mas os profetas advertiam: a sabedoria sem temor se torna arrogância, e a arrogância antecede a queda. Salomão ouvia, mas não recuava. A lenda mais sombria fala de uma noite em que Salomão tentou abrir um portal definitivo entre os mundos. Ele desenhou os selos, acendeu os incensos, invocou os nomes esquecidos e estendeu o anel para o centro do círculo. Mas, ao invés de luz ou conhecimento, só viu trevas, e uma voz, antiga, reptiliana, lhe sussurrou: nem mesmo o mais sábio dos homens pode ver tudo e permanecer são. Após esse episódio, dizem que Salomão mudou. Tornou-se mais isolado, suas palavras mais enigmáticas, seus olhos mais pesados. Ainda reinava com esplendor, mas os banquetes perderam a alegria e os salões a música. A corte murmurava: nosso rei fala com sombras. E os servos evitavam cruzar seu olhar nos corredores de mármore. Mas ainda assim, o rei escrevia provérbios, cânticos, poemas e códigos. Parte dessa sabedoria sobrevive até hoje, mas outra parte foi lacrada em cofres subterrâneos, guardada por maldições e esquecida de propósito. Porque o que Salomão descobriu e o que tentou controlar não era apenas conhecimento, era poder demais para qualquer homem suportar sem se despedaçar por dentro. Salomão havia chegado ao ápice. Governava do Eufrates ao Egito, e nenhum inimigo ousava erguer espada contra ele. Seu nome era sussurrado nos corredores dos faraós e escrito em placas de ouro nos templos da Fenícia. Mas o verdadeiro colapso não vem de fora. Ele nasce em silêncio, como uma rachadura sobre o mármore. E Salomão, o mais sábio dos homens, começou a esquecer o próprio temor que lhe deu sabedoria. A primeira fratura
surgiu em seus amores. Suas esposas não eram apenas alianças políticas. Vinham de reinos com crenças milenares: Moabe, Sidom, Egito, Amon. E cada uma exigia, em nome de seus deuses, um altar, um sacrifício, um culto. Salomão, encantado por elas, permitiu. Depois, participou. E então erigiu altares para Moloque, Astarote e Quemos, divindades que pediam sangue, fogo e carne humana. Jerusalém, a cidade do Deus único, tornou-se um mosaico de fé e profanação. Os sacerdotes do templo já não sabiam a quem o rei servia. Os profetas, como Aías e Natã, tentavam alertá-lo, mas Salomão já não ouvia vozes humanas. Apenas sussurros que vinham dos anéis, dos grimórios e das estátuas de olhos ocos. Seu coração, antes cheio da luz divina, escureceu. As Escrituras dizem que o coração de Salomão não foi perfeito para com o Senhor como o de Davi, seu pai. Mas os rumores nos becos diziam mais: que Salomão via fantasmas no espelho, que murmurava nomes impronunciáveis à meia-noite e que mantinha câmara secreta sob o templo, não para adorar, mas para conjurar. Seu reino, que antes era de paz, começou a desmoronar. Tribos antes leais mostraram-se inquietas. O povo, oprimido pelos impostos para manter o luxo da corte e os projetos colossais, começou a se ressentir. O ouro de Ofir já não bastava. Os navios voltavam mais vazios, e os aliados antigos se distanciavam, temendo a corrupção espiritual do trono de Jerusalém. Foi então que o profeta Aías anunciou o inevitável: Deus dividiria o reino. A dinastia de Davi seria quebrada como um vaso de barro. Apenas uma tribo, Judá, permaneceria com seus descendentes. O resto seria dado a um servo. Salomão, furioso, tentou matar Jeroboão, o escolhido, mas o servo fugiu para o Egito, esperando o momento de retornar. Em meio a essa decadência, Salomão escreveu o Eclesiastes, um livro sombrio, melancólico, onde o rei que conheceu o céu e o abismo declara: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Um testamento de um homem que teve tudo: poder, sabedoria, magia e mulheres, e no fim não encontrou sentido em nada. A alegria da juventude havia virado cinzas na boca do velho rei. Alguns dizem que ele tentou se redimir, que destruiu os altares pagãos nos últimos anos, que queimou os livros negros e se ajoelhou chorando no templo que construiu. Mas não há certeza. Sua morte foi silenciosa, sem batalhas, sem luz celestial. Apenas um corpo velho sendo sepultado em Jerusalém enquanto o céu permanecia indiferente. Quando morreu, Salomão deixou um império prestes a ruir. Seu filho Roboão herdaria o trono, mas não a sabedoria. E em poucos anos o reino seria dividido: Israel ao norte, Judá ao sul. O esplendor de outrora viraria saudade, e as lendas apenas lendas nas bocas do povo que vagava entre as ruínas. Mas havia algo que nunca se perdeu: os segredos. Alguns diziam que antes de morrer, Salomão selou todos os conhecimentos perigosos em livros, baús e câmaras ocultas sob o templo. Outros afirmam que seus demônios ainda vagueiam pelo mundo em busca de um novo mestre. E há quem acredite que o anel, o verdadeiro anel, ainda existe, aguardando alguém ousado o bastante para colocá-lo e reabrir as portas do invisível. A morte de Salomão não apagou sua influência, apenas a cobriu com véus de mistério. Para os reis que vieram depois, ele era uma lenda. Para os profetas, um aviso. E para os buscadores do oculto, uma obsessão. Desde a Idade Antiga, sábios e magos acreditavam que o verdadeiro poder de Salomão não estava nos seus exércitos ou palácios, mas no conhecimento que ele deixou para trás, escondido sob Jerusalém. Os relatos sobre suas relíquias são vastos e conflitantes.
Uns falam do lendário Anel de Salomão, forjado com o nome secreto de Deus, capaz de controlar demônios, comandar os ventos e compreender o idioma dos animais. Outros citam o Grimório de Salomão, o Clavícula, repleto de fórmulas de invocação, astrologia e alquimia. Dizem que o livro foi selado em ouro e enterrado sob o altar do templo. Séculos depois, durante as Cruzadas, surgiu uma nova força, os Cavaleiros Templários. Oficialmente, eles estavam ali para proteger peregrinos cristãos, mas nas sombras tinham outro propósito. Fontes da época sugerem que os Templários escavaram sob as fundações do antigo Templo de Salomão, permanecendo ali por 9 anos antes de ressurgirem, mais ricos, mais poderosos e mais silenciosos. O que eles encontraram? Ninguém sabe ao certo, mas após esse período, os templários começaram a construir fortalezas inexpugnáveis, manusear códigos secretos e exibir símbolos estranhos. As teorias abundam. Alguns creem que encontraram um anel. Outros dizem que foi o próprio Grimório, o conhecimento arcano que Salomão usava para dominar os mundos visível e invisível. Esses segredos não morreram com os templários. Quando a ordem foi perseguida e dissolvida em 1312, parte de seus membros fugiu e levou consigo os tesouros e saberes ocultos. Muitos se infiltraram em outras ordens, especialmente em guildas de construtores que, mais tarde, se tornariam os maçons. Assim, os rituais e símbolos de Salomão continuaram vivos, codificados em colunas, compassos e arquétipos esotéricos. Enquanto isso, na Europa medieval, os alquimistas também se voltaram a Salomão como fonte de sabedoria oculta. Não apenas por sua fama como mago, mas por ter, supostamente, dominado a transmutação da matéria e a imortalidade da alma. Diversos manuscritos atribuídos a ele circulavam entre monges e ocultistas, como a Chave Menor de Salomão e o Testamento do Rei Sábio, sempre cercados por enigmas e lacres herméticos. No mundo islâmico, Salomão, conhecido como Suleimã, era tido como um profeta que possuía o controle dos djinns, os gênios de fogo. Diversos textos árabes e persas descrevem como ele usava o anel sagrado para obrigar essas criaturas a erguerem templos, trazerem tesouros e protegerem cavernas encantadas. Alguns acreditam que as 7 câmaras de Salomão ainda existem, cada uma guardada por um djinn adormecido. Na Etiópia, a tradição guarda outro segredo, o Quebra-Nagast, texto sagrado que narra como a rainha de Sabá teve um filho com Salomão, Menelik I, e como esse jovem levou para a África nada menos que a Arca da Aliança. Hoje, monges ortodoxos etíopes afirmam que a arca está guardada na Catedral de Axum, protegida por um guardião vitalício que jamais sai do recinto. A verdade, ninguém pode provar nada, mas os indícios permanecem. Túneis sob Jerusalém, manuscritos incompletos em bibliotecas do Vaticano, relíquias com inscrições cabalísticas em coleções privadas e, acima de tudo, o silêncio desconfortável de instituições que preferem não comentar. Se Salomão realmente escondeu segredos, eles ainda não foram todos revelados. O tempo passa, mas os buscadores continuam. Há quem diga que a inteligência artificial poderá um dia decifrar os textos enigmáticos atribuídos a ele. Outros juram que em sonhos lúcidos é possível visitar a biblioteca secreta do rei. O certo é: a lenda não morre. O legado oculto de Salomão continua a pulsar nas sombras, esperando ser descoberto por aqueles que ousam ir além da história oficial. Filmes, séries e livros beberam dessa fonte. Em O Código da Vinci, o Santo Graal é cercado por enigmas templários, herdeiros do legado salomônico. Em Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, a lenda da Arca da Aliança leva o herói a desvendar segredos enterrados. Já em O Senhor dos Anéis, o Anel de Poder, que corrompe e domina, ecoa diretamente a lenda do Anel de Salomão. No mundo das teorias da conspiração, Salomão é onipresente. Há quem diga que a nova ordem mundial se inspira em seus preceitos de controle total, não por armas, mas por símbolos, palavras e magia.
Organizações como os Illuminati ou Skull and Bones seriam herdeiras de um conhecimento ancestral, iniciado no Templo de Salomão e transmitido em rituais secretos até os dias atuais. Alguns teóricos apontam que cidades como Washington, D.C., Paris e até Brasília possuem estruturas geométricas inspiradas na arquitetura salomônica, pirâmides, olhos que tudo veem, colunas gêmeas, elementos recorrentes que estariam conectados a antigas práticas esotéricas. Em vez de ouro, hoje o poder seria erguido sobre informação e influência. Mas não são apenas os conspiradores que veem Salomão como figura central. Espiritualistas modernos, ocultistas e estudiosos da Cabala também o consideram um pilar de conhecimento. Seus supostos grimórios são estudados por praticantes da magia cerimonial. Cursos online, fóruns fechados e ordens iniciáticas continuam explorando os selos de Salomão e os anjos e demônios associados a ele. Em Israel, escavações arqueológicas ainda buscam provas concretas do templo original. Cada pedra encontrada em Jerusalém Velha reacende um debate. O templo foi real ou é mito? A cada nova camada de terra removida, misturam-se fé, ciência e política, numa das regiões mais sensíveis do planeta. Para alguns, reconstruir o templo é um dever divino. Para outros, um prenúncio do fim dos tempos. Nos círculos tecnológicos, a figura de Salomão também aparece como alegoria. Alguns o veem como o primeiro arquiteto da inteligência, alguém que tentou criar uma forma de compreender o mundo de forma total, um precursor do que hoje chamamos de singularidade. O conhecimento universal que ele buscava com seus demônios, hoje tentamos alcançar com algoritmos. Já entre autores modernos, Salomão inspira desde supervilões até mentores sábios. Ele aparece como figura central em graphic novels, jogos de RPG e sagas como Assassin's Creed, onde sua sabedoria está ligada a artefatos de poder alienígena. A cada nova mídia, o mito se reinventa, mas sempre mantendo seu centro místico intacto. Talvez o mais inquietante seja perceber como diferentes culturas, religiões e ideologias tentam reivindicar Salomão como seu. Para judeus, ele é o rei que construiu a morada de Deus. Para muçulmanos, um profeta que falava com os djinns. Para cristãos, um ancestral do Messias. Para ocultistas, o mestre do saber proibido. E para os céticos, um fantasma do passado que insiste em não desaparecer. No fim, Salomão permanece como o espelho, um reflexo do que cada geração deseja: controle, sabedoria, glória ou redenção. Os séculos passam, os impérios caem, mas seu nome continua sendo sussurrado. Como se em algum lugar além da realidade visível, ele ainda estivesse observando. Com o seu anel, seus segredos e seu trono feito de enigmas. Salomão não foi apenas um rei, foi um símbolo. Sua história está cravada entre as linhas do tempo como uma fenda entre o divino e o profano, entre o real e o impossível. Um homem que, segundo dizem, dominou anjos e demônios, acumulou riquezas incalculáveis e construiu um templo que nem os séculos conseguiram apagar da memória da humanidade. Mas talvez o maior mistério de Salomão não esteja no que ele fez, e sim no que ele representa. O eterno desejo humano por controle, sabedoria e transcendência. Ele é a imagem do governante ideal e do feiticeiro proibido, do sábio e do tirano. Sua lenda foi moldada pelas mãos do tempo, alimentada por escribas, reis, magos e conspiradores, cada um deixando um traço nesse retrato místico. E assim, seguimos, século após século, perguntando: o que era a verdade? O que era mito? Talvez nunca saberemos. Mas enquanto houver curiosidade, enquanto alguém repetir seu nome com respeito ou temor, Salomão continuará reinando, não em tronos de marfim, mas na imaginação eterna dos povos que ainda procuram o sentido no invisível.